Boa tarde, volta! Quanto tempo? Deixa eu já compartilhar. Vamos lá, vamos lá. Ai, compartilhei a tela errada, né? Peraí. Pronto, perfeito. Ih, cadê o pessoal? Tá entrando agora. Entrando aos poucos. Oi, de novo! Passou rápido, né? Professora nova, Fiquei sabendo que vocês tiveram uma aula de matemática agora na primeira aula. A matemática é uma ótima aula. Com uma professora super legal. Vai, vamos lá. Gente, agora é física, tá? Então mudamos aí a chavinha. E a gente parou, eu acho, aqui nessa parte, nesse slide. Se eu estiver errada, vocês me falem, por favor. Mas eu acho que foi exatamente aqui. A gente está vendo. Deixa eu ver, não sei qual é a página. Eu não tenho essa apostila em mãos. Deixa eu ver qual é a página, peraí. Não tem nenhuma página, meu Deus. Ó, tá depois da página 440. Tá? Deixa eu apagar aqui, rabiscaram aqui. 443. Obrigada, meninas. Então, página 443, tá? As cores que vemos. Considere o seguinte experimento imaginário. Então, na verdade, vai ter aí uma sala escura, tá? Com uma mesa preta. Aí é colocada uma cartolina branca. Uma bola, acho que foi mencionado até nesse texto, uma bola de bilhar, uma bola que seja vermelha. E uma lanterna com a luz branca. O que a gente viu aí antes das férias? A gente viu que a luz branca é a junção de todas as cores, todas as cores existentes, tá? Então, quando a luz branca bate em algum objeto, é refletida exatamente a cor original desse objeto, porque essa cor, ela possui ali dentro da luz branca, tá? Então, se a gente tem uma luz branca que está iluminando essa situação, realmente vai ser refletido para a gente a real cor de cada objeto. Então, a cor vermelha vai ser refletido para os nossos olhos a cor vermelha, então a gente vai enxergar que a bola é vermelha, tá? A cartolina é branca, que é da mesma cor da luz, então a gente vai enxergar. E a cor preta da mesa é a ausência de cor, né? Mas a gente consegue enxergar objetos pretos, mesmo que não haja o reflexo da luz, porque esses objetos pretos eles estão dentro de meios que possuem cor refletida ao redor, então a gente consegue saber qual é o limite ali do desenho desse objeto preto, tá? Mesmo que a cor preta não seja refletida para a gente identifica a cor preta. Ok? Bom, aquele slide eu acho até que a gente já chegou a fazer, comentar sobre na última aula, tá? E aí, enfim, teria a continuação. Seria essa mesma situação, só que em vez de usar a luz branca, nós estaríamos usando a luz verde. E aí, o que acontece? A bola, ela é vermelha. Então, se uma luz verde bate nela, ela não vai refletir a cor vermelha, tá? E nem a cor verde. Então, a gente não vai enxergar o reflexo dela. Tudo bem? Mas a gente consegue identificá-la
Pelo mesmo motivo que a gente identifica a mesa preta, que não há reflexão de luz, mas a gente enxerga ali o contorno dela por causa dos objetos ao redor, tá? Já a cartolina que é branca, o verde consegue ser refletido porque há a cor verde dentro da cor branca. Então, a gente consegue enxergar essa reflexão de luz verde. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Algum comentário? Alguma coisa para ser falada? Cauane falou, cadê o povo? Tem bem menos pessoas que tinham aula de matemática. Sei, vamos ver, daqui a pouco eles vão entrando. Bom, sombras e penumbras. Matemática brasileira. Bom, com certeza você sabe o que é uma sombra, certo? E penumbra, vocês sabem o que é penumbra? Aí aqui no texto comenta que penumbra tem um ar de suspense, né? E por que isso ocorre? É muito usado essa penumbra é muito usada em filme de terror, porque não é totalmente escuro, é mais ou menos escuro, a gente consegue enxergar ainda algumas coisas, então não tem uma ausência total de luz, existe ainda um pouco de luz dentro dos ambientes, mas não é tão claro, então fica essa sensação aí de penumbra. Bruna, 443. Ou 444, se já mudou de página, eu não sei. Tá? Então, vamos entender melhor o que é penumbra e qual é a diferença entre sombra e penumbra, executando o experimento proposto a seguir. Então, mais uma vez, tem um experimento aí dentro da apostila em que nós faríamos na sala de aula, né, em conjunto, mas não vai ser possível fazer na sala de aula. Porém, eu vou descrever mesmo assim. Ó, página 444. Agora apareceu aí para mim. Bom, esse experimento que nós faríamos em sala de aula, ele não é muito complicado de se entender dessa forma de descrição que eu vou fazer, tá? O que a gente precisaria? De 2 lanternas de luzes coloridas. Se eu não me engano, acho que foi vermelho e azul, que tem o exemplo aí na apostila, tá? E um anteparo. Um anteparo que fosse plano e numa cor branca, ou seja, uma parede branca. Daqui está comentando que tinha que ser uma lanterna com potência forte, alta, né? E potências iguais, né? Para as duas cores. Bom, procedimento. Uma pessoa estaria segurando a lanterna azul e uma pessoa estaria segurando a lanterna vermelha. E uma terceira pessoa estaria no meio do caminho entre as lanternas e o anteparo, tá? Com a mão esticada. A mão vai ser aí um objeto de bloqueio no caminho do feixe de luz de cada lanterna. Ok? Então, o primeiro caso seria o seguinte: acender a luz azul, lanterna azul, e verificar o surgimento da sombra 1 na parede. Mas para mim, disso, eu tenho certeza. Também acho que esse vírus tem que se sair logo. Quando a gente fosse, no momento de acender a luz azul, bom, a lanterna tem a luz azul, a parede é branca, obviamente que a parte branca ali da parede ia ficar azulada, tá? Mas tem uma mão no caminho que estaria impedindo ali
a passagem do feixe de luz exatamente no formato da mão. Então, essa parte daria uma sombra, porque neste pedaço não há luz passando, certo? Se alguém tiver dúvida em compreender como que está acontecendo, me fala, mas acho que pelo desenho tá bem. Vamos comentando aí para mim no chat, que tá aberto aqui para mim. Então, a gente faria isso com a luz azul, legal. Aí também faríamos com a lanterna vermelha, mesma história. Todo ao redor ficaria avermelhada por causa da lanterna de luz vermelha, porém com a mão no caminho, teria aí o formato de uma sombra de mão, tá? Sombra escura, sombra na cor preta. Muito bem. A terceira situação seria ter as duas cores, tá? Acesas, tanto a vermelha quanto a azul. Aí prestem um pouco de atenção mais nessa situação. A parede aqui do desenho não está claramente demonstrando uma cor que estaria, mas vamos pensar o seguinte, essa parede, ela estaria numa cor meio rosa, meio mistura de vermelho com azul, porque as duas lanternas que estão acesas, tanto a vermelha quanto a azul, tá? Olha que interessante. A mão do menino está aqui no meio do caminho. A luz azul, ela está refletindo nessa parede, né? Tá passando aqui por essa parede, menos no formato aqui da mão. Então a sombra fica vermelha. Por que vermelha? Porque essa pessoa aqui está com a lanterna vermelha ligada, então o vermelho está batendo aqui. Então a sombra da direção do azul vai ficar vermelha. Mesma coisa vai acontecer ao contrário. Gente, que loucura! A sombra aqui da mão vai ficar, da luz vermelha, vai ficar azul. Por quê? Porque por mais que no caminho do vermelho não esteja batendo aqui, o azul está batendo. Então, só nesse pedaço vai ficar azul. Mas vocês entenderam por quê? Entenderam? Sim. Muito bem. E aí, o que seria feito? Eles começariam a ficar mais próximos e diminuir esse ângulo, que eles estavam bem abertos, né? A pessoa que estava segurando o azul estava aqui, o vermelho estava lá. Agora eles estão mais perto. Então, isso aqui ia começar a se juntar. Quanto mais perto, mais na mesma direção ali, no mesmo sentido, eles forem ficar, não vai nem chegar o azul e nem chegar o vermelho, porque eles vão estar no mesmo lugar. Aí a sombra vai ficar escura e preta, porque não vai ter o alcance de nenhuma luz. Então, aí sim, ela vai ficar totalmente preta. Beleza? Entenderam essa parte também? De quando eles ficassem juntinhos na mesma direção e vai ficando preto. Muito bem. E aí, todas as conclusões que nós chegamos visualizando cada situação, a gente teria anotado aí no caderno, tá? É exatamente a descrição do que a gente viu. Então, quando só tem a luz azul, a parede fica azul e a mão fica uma sombra preta. Quando só tem a luz vermelha, a parede ficou vermelha e a sombra da mão ficou preta. Quando tinha as duas cores, a sombra da luz azul ficou vermelha, que foi o que vocês acharam impressionante aqui no chat, e a sombra da luz vermelha ficou azul. E por fim, quanto mais eles se aproximavam, a parte que estava juntando ali e não recebendo nenhum reflexo de luz estava ficando preta. Então, nada mais é que a descrição aí
de tudo que a gente viu. A gente iria anotando o passo a passo. Já imagino vocês, a diversão de vocês fazendo isso na sala de aula. A gente teria que arranjar uma parede branca lá, né? Porque a nossa sala, a parede é colorida. Tudo certo? Beleza? Eu vou passar, tá? Fiquei até deprimida. Tadinha, Ana. Não lembro da cor da parede. Acho que é colorida. Já faz tanto tempo assim, gente. E agora a gente vai falar sobre os eclipses, tanto solares quanto os lunares, tá? Sombras e penumbras aplicadas à astronomia. Gente, será que eu não lembro qual era a sala também? Não lembrei, era uma das primeiras ali. Acho que era colorida. Isso. Então vamos lá. Você já tem noção o que é um eclipse tanto solar quanto lunar? Porque acho que desde criança a gente vai ser chamada a atenção quando ocorre um, né? Vira aí um evento. Ana. Quer saber, Ana? Bom, no sexto ano, você aprendeu um pouco sobre astronomia, um dos mais fascinantes ramos da ciência. Como você já conhece as fases da Lua e agora um pouco sobre sombras e penumbras, estudaremos os famosos eclipses. Aí explica aí de onde veio essa palavra eclipse, veio do grego eclipses. E o que significa isso? É a ação de abandonar, desaparecimento. Juro, peixe nauta palavra de eclipse. Vou até anotar aqui só para pular. Tá vendo, Bruna? Olha só. Bom, existem dois tipos de eclipses, o solar e o lunar, tá? E aí tem um exemplo explicando como que ocorre cada um, tá? Tem um exemplo para cada um. Primeiro explicando o que é um eclipse solar. Peraí, deixa eu passar aqui. Então aqui tem uma imagem que é uma sequência de fotografia, tá? Mostrando a formação do eclipse solar. Mas eu acho que tá mais didático é nesse slide aqui. Como que ocorre, né, o eclipse solar? Quem esconde a nossa visão do Sol quando ocorre um eclipse solar, tá? É a Lua. Então, olha só esse esquema. Tá fora de escala, tá? É só para a gente ter uma noção. Então, não tá em escala. A Lua, ela fica, quando acontece essa situação, né? A Lua fica no caminho entre alguns raios solares aqui do Sol até chegar na Terra. Então, algumas regiões aqui da Terra não vão conseguir enxergar o formato aqui do Sol, porque a Lua está tampando, tá? Então, aqui mostra onde tem penumbra, que é quando a gente enxerga uma parte, e aqui onde não pega nada de raio solar. Então, aqui é a sombra. Quando a gente foi da luz da parede para eclipse. Tem relação, exatamente, Vitória. Tá? Em geral, é possível observar um eclipse solar total somente em uma pequena região circular do planeta. Então, vocês podem ver, a gente não acontece o eclipse solar total só na região que não está recebendo nenhum raio de luz ali, então fica totalmente escuro, que é nessa região aqui onde está tendo a sombra, tá? Tá. Muito bem. E aí, tem, explicando, aqui mostra a parte, pequena parte que não recebe
raios solares, porque a Lua está na frente. Olha só. Olha como é pequeno perto do tamanho do planeta, né? É uma fotografia. E o que ocorre na eclipse lunar? Quem esconde a visão da Lua no eclipse lunar é a própria Terra. Tá? Então, é quando ocorre essa situação. A Terra fica no caminho entre o Sol e a Lua. Então, os raios aqui não chegam, ó, eles passam aqui pela Terra, mas fica uma parte de sombra exatamente onde está a Lua. Então, a gente, como a Lua não recebe a luz do Sol, não reflete pra gente. Aí a gente não enxerga ela. Não é que ela deixou de existir, porque a Lua não tem luz própria. O único que tem luz própria ali é o Sol. Então a gente recebe a reflexão, né, da Lua, do Sol, da reflexão das luzes do Sol na Lua pra gente. Então, quando acontece essa situação, a Lua não consegue receber os raios solares. Se não recebe, não reflete e aí, consequentemente, a gente não enxerga. Gente, que incrível! Eu achava que a Lua escondia o Sol. A Lua esconde o Sol quando é o eclipse solar, mas é só uma parte do planeta que não consegue realmente enxergar. Luiz fala. Note que, ao contrário do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser observado de qualquer lugar do planeta em que seja noite. Porque lembre que eu mostrei para vocês ali uma fotografia que realmente só uma parte ali do planeta que não recebe a luz solar no eclipse solar, tá? Que fica tendo a percepção desse eclipse, né? Mas quando o eclipse lunar, quando acontece, o planeta todo não vai ver a Lua refletindo. Então, não é só um pedaço que consegue enxergar, tá? Bom, eu coloquei o texto bem na frente e eu não consigo ler o pedaço. Espera só um pouquinho. Em um último, não consigo enxergar, gente. Eu deixei meu slide. Já sei. Em um último questionamento, como sabemos, é necessário que a Terra e a Lua e o Sol estejam alinhados. Vocês viram que tanto para o eclipse lunar quanto para o eclipse solar estavam todos alinhados, né? Então, se todos estavam alinhados, por que não ocorrem 2 eclipses por mês? Que são quando a Lua nova, tá? E eclipse lunar quando tem a Lua cheia. O que acontece? Esse alinhamento que foi desenhado ali nas figuras tá um alinhamento que não está considerando aí o ângulo de 5 graus que existe na órbita aqui do planeta. Então, tem essa imagem que demonstra exatamente que o plano da órbita aqui, da Lua, em volta do planeta, não é retinho, ele tem uma inclinação aí de 5 graus. Então, para ocorrer esse alinhamento, não é aí tão fácil a ponto da gente ter nas 2 vezes ao mês, tá? Por causa dessa inclinação. Tudo bem? E aí tem todo um estudo aí mais específico, né? Que fala exatamente, eles conseguem já ter noção de quando que vai acontecer, eclipse lunar, eclipse solar e tudo mais. Mas aí não vem ao caso, porque é um estudo muito mais específico aí de astronomia. Mas se alguém for astrônomo... Beleza? Tudo certo? Entenderam a situação?
Agora a gente vai para uma parte legal também. Não que essa não seja, isso é legal também, mas a gente vai para uma outra legal. É de reflexão. Talvez. Talvez o quê? Vitória. Tudo certo? O coisa lá. Que coisa? Os ângulos. Não entendi. Ah, tá. Eu acho que eu entendi agora. Você não entendeu essa parte da inclinação? Foi isso? Acho que foi. Tá. Porque quando ocorre aí a lua cheia, ó, quando ocorre a lua nova, é quando a lua está entre a Terra e o Sol. Ou seja, estão alinhados, tá? Cadê a lua cheia aqui para te mostrar? Peraí. Ó, lua cheia. Estaria alinhado. Só que olha só, a órbita aqui da Lua não é alinhada. Ela é meio inclinadinha aqui 5 graus. Então, quando ocorre lua cheia, olha só, quando um está na frente do outro, na verdade a Lua está mais para baixo. Se ela está um pouquinho mais para baixo, não está alinhada. Aí não ocorre o eclipse nesse caso, porque eles têm que estar todos na mesma inclinação. Tá? Então, por mais que estejam em forma de fileira, Sol, Terra e Lua, a Lua está um pouquinho mais para baixo, porque essa órbita dela é inclinada 5 graus. Então, como ela está um pouquinho mais para baixo, não ocorre o eclipse. E quando é lua nova, eles também ficam assim, dessa maneira, enfileirado, Sol, Lua e Terra. Só que, por causa dessa órbita inclinada, quando eles estão assim em fileira, a Lua está um pouquinho mais para cima. Então, não estão alinhados. Estão em fileira, mas eles não estão alinhados. A Lua está um pouquinho mais para cima. E se não está alinhado, não ocorre o eclipse. Entendeu? E aí mostra nas 3 posições aqui, ó. Nessa posição, nessa aqui e nessa aqui. Entendeu? Complicadinho, mas acho que agora foi. Tem certeza? Ó, para ocorrer o eclipse, eles têm que estar enfileirados, mas alinhados. Exatamente um na frente do outro, bonitinho. Só que a Lua, ela faz uma órbita não alinhada dessa maneira. Ela faz uma inclinação de 5 graus. Então, por mais que esteja um atrás do outro, sem fileirinha, que nem aqui, ó, Sol, Lua e Terra, ela tá um pouquinho mais para cima, não tá alinhada, ó. Olha só minha linha do mouse. Então não ocorre o eclipse. E quando é lua cheia, a mesma coisa, fica Sol, Terra e Lua, tá enfileirado. Só que a Lua tá um pouquinho mais para baixo, então também não está alinhado. Aí não ocorre o eclipse, porque eles precisam estar alinhados. Sacou? Deu para entender melhor agora? Beleza. Imagina, qualquer coisa é só falar, tá, gente? Bom, então a gente viu aí no outro módulo, na verdade a gente já fez acho que a maioria do módulo antes das férias, a gente só pegou esse finalzinho agora, depois das férias, tá? A gente estava falando sobre cores, penumbras e sombras e tudo mais, reflexão das cores. E aqui a gente vai falar nesse módulo, que eu não sei qual é o número de cabeça, reflexão em espelhos planos e esféricos. Tá na página 453. Vamos lá. Você já se
divertiu olhando sua própria imagem e de seus familiares e de seus amigos em uma sala de espelhos de parque de diversão ou feira de ciências? Vocês já? Alguém já teve a oportunidade de se ver nesses espelhos malucos assim, que distorcem a imagem? Isso mata. Que horror! Ana. Sabemos que esses espelhos devem ser curvos para que tais efeitos sejam produzidos, né? Porque um espelho plano, que é o que a gente mais utiliza, não tem distorção de imagem, né? A figura é totalmente simétrica, do mesmo tamanho, a gente se enxerga exatamente como a gente é, né? Então, para dar esses efeitos, é porque o espelho, ele é curvo, tá? E como se nota, efeitos como esses são diversão garantida para qualquer criança de 0 a 100 anos. Menos para Ana, Ana não gosta. Da momentânea diversão sensorial, existe a curiosidade intelectual, que, de acordo com a apostila, é a parte mais divertida, que é entender por que acontecem essas distorções e esses efeitos que a gente enxerga. Tá? Opa. Então, tem aí alguns questionamentos que são colocados para fazer a gente ter curiosidade, né? Então, qual é a relação entre a curvatura de um espelho e o tipo de imagem que ele produz? Ou seja, se deixa mais alongado ou mais curto, né? Essa relação é alterada pela distância que o objeto está do espelho? Então, se estiver mais perto, vai ter uma imagem diferente quando está mais longe? Porque algumas superfícies, como os metais polidos e a água, refletem a luz como espelhos e outras, como a nossa pele e parede, não. Então, por que alguns materiais conseguem refletir e outros materiais não conseguem refletir imagens? Quais são as aplicações práticas, cotidianas e tecnológicas dos espelhos? A gente usa espelhos no nosso dia a dia para quê? Aonde? Qual motivo? Então, pois bem, esse módulo a gente vai entender essa questão de espelhos planos e espelhos esféricos, tá? Um espelho esférico, vocês vão ver, vão ter imagens aí. Um espelho esférico pode ser tanto côncavo quanto convexo. Muito bem. Algumas reflexões sobre os espelhos. Muito provavelmente, a primeira coisa que o ser humano viu por reflexão foi a imagem de si mesmo na superfície da água, tá? Em um lago de águas claras e cristalinas. Escavações do Planalto da Anatólia, atual Turquia, sugerem que em 600 mil antes de Cristo, os seres humanos já produziam espelhos a partir do polimento manual de uma rocha vulcânica denominada obsidiana. Agora eu vou contar uma história da professora. Eu tinha uma obsidiana igualzinha essa que tem na apostila. Gente, igualzinha. O que eu fiz com ela? Eu quebrei, jogando o brinquedo da minha cachorra. Foi triste. Quebrei esse ano ainda. Mas enfim, ela é uma rocha e quando ela tá polida, bem limpinha assim, a gente consegue ter uma reflexão da imagem. Mas não é uma reflexão da imagem tão nítida e límpida quanto um espelho, tá? Mas é só para descrever que, como a gente eu tinha mencionado aí no slide anterior, alguns materiais dão essa oportunidade aí de reflexão, tá? Vocês no chat, vocês me abandonaram agora? Vocês estavam tão falantes. Então, beleza. Tô só absorvendo. Outra cachorra. Minha cachorra tá no outro cômodo.
Tá, então aqui depois fala que começou então a ter o interesse, né, por ter essa reflexão mais nítida. Então fala aí que na idade do bronze, que é mais ou menos 3.000 a.C., os egípcios e sumérios, eles começaram a produzir artefatos que fossem polidos para poder ter aí uma melhor reflexão. Ok? Falta 4 minutos aqui, né? Não sei se eu faço já a chamada ou se eu... Bom, vamos lá. Por volta do ano de 300 a.C., então a gente estava falando de 6.000, depois a gente falou de 3.000, agora de 300, está chegando mais perto, tá? O matemático grego Euclides começou a estudar a reflexão dos raios de luz. E aí, no século I depois de Cristo, o matemático construtor grego Hierão de Alexandria, na tentativa de estabelecer alguns princípios da óptica geométrica, construiu espelhos que provocavam ilusões, formando imagens deformadas de objetos. Tá? Se a gente estivesse tendo aula normalmente, provavelmente na aula de laboratório, vocês estariam fazendo aí algumas experiências relacionadas a espelhos. Se vocês já não fizeram em outros anos, comentem aí para mim, por favor, se vocês chegaram a fazer. A Vitória falou no sexto ou no sétimo. Acho que é isso mesmo, com a professora Karen, né? Bom, deixa eu fazer a chamada que já vai terminar, vai me deixar falando sozinha igual da outra aula. Peraí. Matheus, acho que é no sexto. Bom, liçãozinha de casa é o seguinte, liçãozinha do intervalo aí para a próxima aula também. Continuem lendo aí as informações da apostila, tá? Sobre os espelhos e tudo mais. E aí a gente continua na próxima aula. Pronto? Consegui. Eu vivi esse evento. Não vivi esse evento. Pronto, foi. Então. Tadinha. É legal sim. Estou com a Vitória. Gente, até amanhã, né? Amanhã a gente tem matemática. Tá? E física vai ficar para a próxima semana. Só que deem uma olhadinha aí na continuação da matéria, deem uma lida nesse intervalinho aí para a próxima aula, tá? Porque é aquele negócio, quando você já tem aí uma pré-leitura, a aula consegue ficar mais interessante, um pouco mais dinâmica, quando a gente retorna, tá bom? Então, fiquem com Deus, até amanhã, até mais.